No mundo de Hollywood, poucas amizades foram tão profundas e duradouras quanto a de Kevin Costner e Whitney Houston. A colaboração deles no icônico filme O Guarda-Costas não apenas destacou sua incrível química nas telas, mas também gerou um laço profundo que transcendeu suas vidas profissionais. A conexão entre os dois era palpável, e ao refletir sobre a amizade, Costner compartilha abertamente. Em certo momento percebi o quão séria nossa relação parecia para muitos, e aceitei isso. Agora, aos 69 anos, Costner finalmente está pronto para enfrentar as dolorosas memórias em torno da morte prematura de Whitney Houston. Ele compartilha detalhes sobre a amizade deles, revelando o impacto que ela teve em sua vida e as lições que aprendeu com o tempo que passaram juntos. Junte-se a nós neste tributo emocionante que homenageia essa conexão extraordinária. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias cativantes sobre seus astros favoritos. Carreira musical de sucesso, mas sem felicidade. No passado, celebridades enfrentavam intenso escrutínio por causa de suas associações e ainda mais por suas escolhas amorosas. Essa questão continua profundamente enraizada na cultura popular, onde os fãs, muitas vezes, se sentem no direito de ditar com quem seus ídolos deveriam se relacionar. Um dos primeiros rumores que Whitney Houston enfrentou ao ascender na fama foi sobre um suposto relacionamento com sua amiga e ex-assistente, Robin Crawford. Robin revelou que as duas se conheceram ainda adolescentes, em 1980, enquanto trabalhavam como monitoras em um acampamento de verão em East Orange, Nova Jersey. Desde o início, elas desenvolveram um vínculo que duraria décadas. Em sua autobiografia de 2019, A Song for You, My Life with Whitney Houston, Robin afirmou que o relacionamento das duas começou nesse acampamento, onde, supostamente, passaram a noite juntas. Ela contou que Whitney sugeriu que evitassem a intimidade física para impedir complicações e possíveis explorações caso seu relacionamento se tornasse público. Segundo Robin, Whitney decidiu encerrar o envolvimento romântico em 1982. Embora Whitney nunca tenha tido a chance de responder diretamente às declarações de Robin em 2019, ela abordou os rumores ainda em 1987. Aos 23 anos, afirmou que não se incomodava com os boatos porque não tinha interesse romântico em mulheres. No entanto, ela demonstrava interesse por homens, já que rumores indicavam um breve envolvimento com o astro pop Michael Jackson, antes de seu casamento com Bobby Brown em 1889. Whitney e Michael compartilhavam uma conexão especial, aproximando-se por conta de suas conquistas na indústria musical. Alguns alegavam que a relação deles ia além da amizade e insinuavam um romance secreto. Em uma entrevista de 2012, o ex-segurança de Michael, Matt Fiddes, alegou que o relacionamento começou em 1991 e teve breves encontros no rancho Neverland, mas que durou no máximo 2 semanas. Independentemente da veracidade dessas alegações, Whitney acabou se casando com Bobby Brown em 1989. Embora ambos fossem da cena do R&B e Bobby fizesse parte do grupo New Edition, eles só se conheceram no Soul Train Music Awards daquele ano, após o qual Whitney o convidou para uma festa. Mantiveram contato e, meses depois, Bobby a chamou para sair. O relacionamento surpreendeu muitos, pois Bobby era conhecido por sua imagem de bad boy, enquanto Whitney era vista como uma menina de igreja, parecendo deslocada nesse estilo de vida. O casamento aconteceu em 1992 e no ano seguinte nasceu sua filha, Bobby Christina Brown. No entanto, o relacionamento deles não seguiu o molde clássico de romance entre boa garota e bad boy, pois foi marcado por acusações de abuso de substâncias e infidelidade.
Eles acabaram se divorciando em 2007, mas não antes de enfrentarem inúmeras turbulências. Apesar do sucesso profissional, os dois enfrentaram desafios imensos, incluindo vícios, alcoolismo e conflitos conjugais. Whitney e Bobby inicialmente se atraíram por suas origens semelhantes, mas também se conectaram musicalmente. Bobby afirmou que Whitney teve grande influência sobre sua música, ensinando-o a usar sua voz de forma mais eficaz, a mesclar notas e até a melhorar sua entrega vocal. Em troca, Bobby ajudou Whitney a desenvolver suas habilidades de dança. Embora ela inicialmente não tivesse muito ritmo, sua personalidade e o apoio de Bobby a ajudaram a evoluir significativamente. Ele acreditava que um elevava o talento do outro. Amigos do casal notavam um vínculo único entre eles, comparando-os a Bonnie e Clyde, um casal contra o mundo. Infelizmente, tanto Whitney quanto Bobby já lutavam contra o vício antes do casamento, e seus problemas só se agravaram. Bobby enfrentou prisões por dirigir embriagado e posse de drogas, enquanto Whitney entrou em reabilitação diversas vezes. Isso se tornou um dos maiores desafios da relação. Em um documentário de 2022, Bobby afirmou que se não fossem esses problemas, os dois talvez ainda estivessem juntos. Uma fonte declarou em 2016 que Whitney amava Bobby genuinamente, pois ele trazia uma certa estabilidade à sua vida e realmente se importava com ela. No entanto, a dependência mútua entre os dois tornou-se tóxica e destrutiva. Bobby afirmou que o vício de Whitney se intensificou após o nascimento da filha, teorizando que isso aconteceu porque, durante a gravidez, ela não pôde consumir substâncias. Quando voltou a usá-las, fez isso de forma intensa. Bobby tentou manter a filha afastada dos momentos mais sombrios de Whitney, mas nunca conseguiu controlá-la completamente. Em 2018, a cabeleireira e amiga de Whitney, Ellen Lavar, observou que, embora o casal se amasse, a relação era prejudicial, pois os vícios se alimentavam mutuamente. Em junho de 1993, Whitney defendeu Bobby contra acusações de ser um mulherengo, insistindo que ele sempre tratou as mulheres com respeito. No entanto, o relacionamento começou a se deteriorar após uma polêmica envolvendo um suposto aborto espontâneo de Whitney. Em 21 de julho de 1997, Whitney sofreu um ferimento durante uma viagem de férias com Bobby em Capri, na Itália, enquanto estavam em um iate. O corte foi grave o suficiente para exigir 2 pontos no rosto. Ela disse à polícia que havia batido em uma rocha enquanto nadava, mas um tripulante contestou essa versão, sugerindo que o ferimento ocorreu dentro do barco. O incidente gerou especulações sobre a possível agressão de Bobby, mas ele negou. Em 1999, Whitney voltou a defender o casamento, alegando que eles não brigavam o tempo todo e que ele nunca foi fisicamente agressivo, chamando-o de cavalheiro gentil. No entanto, em 7 de dezembro de 2003, a polícia atendeu a um chamado de Whitney, que alegou que Bobby a atingiu com a mão aberta durante uma discussão que escalou para a violência. Ele não estava presente quando as autoridades chegaram, mas compareceu ao tribunal posteriormente, acusado de agressão. Whitney apareceu na audiência com um hematoma visível no rosto, mas insistiu aos repórteres que ainda estavam juntos. Em 2004, Bobby negou ter batido nela, alegando que Whitney iniciou a briga. No entanto, em sua autobiografia de 2016, ele admitiu ter dado um tapa nela. Ele relembrou um episódio em que Whitney tentou intervir durante uma briga com um traficante, e ele, em um momento de choque e arrependimento, a agrediu. Como resultado, foi condenado a 60 dias de prisão em março de 2004. O amor entre eles no fim se desfez. Quando Whitney pediu o divórcio, ninguém ficou surpreso. Muitos acreditavam que isso já deveria ter acontecido há tempos. Bobby expressou tristeza e choque, afirmando que, após a separação em 2007, Whitney ficou com tudo: a casa, a filha,
as joias e os carros, enquanto ele ficou apenas com sua sobriedade. Um mês depois, ele contestou a decisão judicial, pedindo custódia compartilhada e apoio financeiro. Em janeiro de 2008, seu pedido foi negado, e, em abril daquele ano, ele revelou em seu livro The Truth, The Whole Truth and Nothing But, que acreditava que seu casamento com Whitney estava condenado desde o início e que eles haviam se casado sob falsas pretensões. Ele percebeu que Whitney tinha uma agenda diferente para o casamento, focada em melhorar sua imagem, enquanto ele buscava amor e uma família. O guarda-costas, onde eles se conheceram, em Hollywood, onde os relacionamentos muitas vezes parecem superficiais e passageiros, o laço profundo entre Kevin Costner e Whitney Houston se destaca como uma exceção notável. Costner, ao refletir sobre sua colaboração no icônico filme O Guarda-Costas, expressou sua profunda apreciação por Houston, enfatizando que não poderia imaginar trabalhar ao lado de mais ninguém. Durante sua participação no programa de Howard Stern, Costner contou como Houston, que ainda não havia estreado como atriz, superou nomes renomados como Michelle Pfeiffer e Julia Roberts para o papel, simplesmente porque possuía o talento vocal incrível necessário para o filme. Poderia ter sido Michelle Pfeiffer, poderia ter sido Julia Roberts, poderia ter sido qualquer uma, mas quando olhei para isso pensei, não, tem que ser Whitney Houston, disse Costner. Ele destacou que naquele momento, Houston nunca havia atuado em um filme, mas ele se sentia confiante em sua escolha. Para mim foi muito fácil decidir. Bem, essa é a garota mais bonita. Essa é a que pode cantar. Essa é a garota. Costner assumiu a responsabilidade de escolher Houston e o diretor Mick Jackson para o projeto, sentindo um forte senso de responsabilidade por Houston ao embarcar em sua primeira experiência em um set de Hollywood. Ele estava determinado a criar um ambiente acolhedor para ela, tranquilizando-a com as palavras: "Se você não tiver certeza sobre algo, Whitney, apenas olhe para mim e me diga, e nós nos afastaremos para um canto e eu resolverei isso para você." Esse compromisso em apoiá-la serviu de base para a conexão poderosa entre eles. Apesar do ceticismo de alguns profissionais da indústria sobre sua decisão de escalar uma novata em vez de estrelas experientes, Costner permaneceu firme. O estúdio defendia atrizes mais experientes com melhores habilidades de atuação, mas ele descartou essas preocupações. "Gosto de pensar que foi isso", afirmou em uma entrevista ao CBS Sunday Morning. "Não vi isso como um risco." Costner acreditava firmemente que o talento de Houston brilharia, explicando: "O que vi foi que Whitney era a escolhida. Não achei que isso fosse uma atitude corajosa. Acho que recuar dessa decisão teria sido covardia." A confiança de Costner em Houston se estendeu à sua icônica interpretação de "Eu Sempre Vou Amar Você", de Dolly Parton. Ele sugeriu que ela iniciasse a música a capela, acreditando que isso transmitiria belamente o amor e a coragem de sua personagem ao expressar suas emoções. Sua visão não apenas destacou as extraordinárias habilidades vocais de Houston, mas também adicionou profundidade à sua personagem, tornando o momento um dos mais memoráveis do filme. Em uma entrevista no podcast Armchair Expert com Dax Shepard, Costner detalhou seu papel como protetor e mentor durante a produção do filme. Ele interpretou o guarda-costas Frank Farmer, encarregado de proteger a personagem de Houston, a cantora de R&B Rachel Marron. Observando que o diretor Mick Jackson parecia intimidado pelo estrelato de Houston, Costner começou a orientar sua atuação. "Comecei a guiá-la. E não estava tentando usurpar meu diretor, mas eu havia feito uma promessa a ela. Prometi a Whitney que ela estaria bem no filme. Eu sempre cumpriria minha promessa a ela." Criar um ambiente de apoio era fundamental para Costner. Ele compreendia as pressões que Houston enfrentava e a tranquilizou. "Você não pode ter um entourage.
Mas eu vou cuidar de você se houver alguém importante para você. Permitir que sua assistente, Robin Crawford, permanecesse ao seu lado foi um gesto que ajudou a estabelecer um senso de segurança para Houston, permitindo-lhe navegar pelas complexidades de seu novo ambiente. Os instintos protetores de Costner se estenderam além do set, levando-o a se tornar o guarda-costas imaginário de Houston aos olhos do público. Reconhecendo a percepção de seu relacionamento, ele disse: "Tivemos um momento, e percebi que o mundo tinha uma ideia mais elevada de quem nós éramos, então basicamente abracei isso." Essa compreensão do fascínio público por sua conexão acrescentou outra camada ao vínculo entre eles, enquanto enfrentavam juntos os desafios da fama. Em um momento revelador de 2019, Costner compartilhou um detalhe intrigante sobre o icônico pôster do filme. Ao contrário do que muitos acreditam, a mulher na imagem promocional, nos braços dele, não era Houston, mas sua dublê. Na verdade, aquela não era Whitney, explicou. Ela já tinha ido para casa e aquela era sua dublê, e sua cabeça estava enterrada no meu ombro, o que, de qualquer maneira, era apropriado. Ela estava assustada. Apesar dessa revelação, Costner reconheceu o poder da imagem, afirmando: "Escolhi essa foto porque meu amigo Ben Glass a tirou. Enviei para a Warner Brothers e disse: esse é o pôster, porque era tão evocativo." Embora o estúdio inicialmente tenha expressado preocupações sobre a falta de visibilidade do rosto de Houston na foto, Costner permaneceu resoluto em sua visão. "Eles não gostaram no início porque você não podia ver o rosto de Whitney. Eu disse: gente, acho que conseguimos na primeira tentativa." E esse acabou sendo o pôster. Durante a produção de O Guarda-Costas, Costner e Houston desenvolveram uma amizade profunda, baseada na confiança, respeito e compromisso compartilhado com a arte. Sua parceria não apenas criou um filme inesquecível, mas também demonstrou a beleza de uma amizade genuína em uma indústria frequentemente caracterizada por competição e superficialidade. O legado duradouro de seu vínculo continua a ressoar com os fãs e serve como um testemunho do poder da conexão autêntica no mundo do entretenimento. Na época das filmagens, Whitney Houston estava noiva de Bobby Brown, com quem se casaria ainda naquele ano. Enquanto isso, Kevin Costner também estava em um relacionamento sério, casado com sua primeira esposa, Cindy Silva, com quem teve 3 filhos. No entanto, a admiração de Costner por Houston era evidente e persistente. Em entrevista à Square Mile, ele abordou as críticas que recebeu por escolhê-la como seu par romântico no filme. "Algumas pessoas não ficaram felizes porque escolhi Whitney Houston para ser meu interesse amoroso em O Guarda-Costas e porque eu a beijei. Quem não gostaria de beijá-la?" Sua fascinação por sua beleza não era apenas profissional, era profundamente pessoal, como ele expressou mais tarde durante seu discurso no funeral de Houston, dizendo: "Eu a via como qualquer outro homem de sangue quente. Eu achava que ela era majestosa." Por sua vez, Houston parecia refletir os sentimentos positivos de Costner. Em sua entrevista de 1992, ao programa A Current Affair, ela falou sobre a camaradagem que desenvolveram durante as filmagens, compartilhando: "Nos nossos dias de folga durante as filmagens de O Guarda-Costas, passávamos tempo juntos revisando nossos roteiros, nossas cenas. Eu sei que fiz um amigo para a vida toda em Hollywood." Esse reconhecimento de uma amizade duradoura ressaltava o respeito e a admiração mútuos que nutriam um pelo outro. A conexão deles ia além dos limites habituais dos relacionamentos de Hollywood, sendo marcada por uma amizade genuína e um compromisso compartilhado com a arte. Costner tornou-se um protetor e mentor para Houston durante as filmagens. Ele estava ciente das pressões que vinham com sua ascensão ao estrelato e das inseguranças que frequentemente acompanham a primeira experiência como atriz.
Ele fez questão de criar um ambiente confortável para ela, dizendo: "Se você estiver insegura sobre algo, Whitney, apenas olhe para mim e me diga, e nós vamos para um canto, e eu consertarei isso para você." Esse compromisso com o bem-estar dela e sua confiança em seu talento criaram um ambiente seguro para Houston, permitindo que ela florescesse nesse novo desafio. Embora o casamento de Costner com Cindy Silva tenha terminado em 1994, é importante ressaltar que a separação foi atribuída a outros fatores, como relatos de um show particular com uma dançarina exótica havaiana, e não a qualquer envolvimento romântico com Houston. O relacionamento deles, embora profundo e afetuoso, era baseado em admiração mútua, e não em romance. O próprio Costner enfatizou essa distinção, insistindo que seu apoio a Houston era puramente motivado pelo desejo de vê-la triunfar como atriz. A morte repentina de Whitney Houston. A voz inconfundível de Whitney Houston e sua carreira brilhante deixaram uma marca indelével na indústria da música, um legado tragicamente interrompido. Em 11 de fevereiro de 2012, um dia antes do Grammy Awards, ela foi encontrada morta em seu quarto de hotel, vítima de um afogamento acidental que chocou fãs ao redor do mundo. A tragédia foi agravada pela perda posterior de sua filha, Bobbi Kristina Brown, que faleceu 3 anos depois, aos apenas 22 anos. Conhecida carinhosamente como a Voz, Houston recebeu inúmeros prêmios em vida e também postumamente. No entanto, nos últimos anos de sua vida, ela também foi lembrada por sua longa e dolorosa luta contra o vício em drogas e pelos desafios que enfrentou nos bastidores. O legado de Houston foi eternizado no filme biográfico de 2022, I Wanna Dance with Somebody, em que a atriz Naomi Ackie a interpretou. Em entrevista à People, Ackie expressou sua esperança de que Houston teria aprovado sua performance. "Espero que ela dissesse, 'Ok, Nye, você mandou bem'", disse Ackie. "Mas talvez ela tivesse várias observações e eu apenas diria, 'Ótimo, vamos fazer outra vez. Me dirija e podemos refazer'." A diretora Cassie Lemons compartilhou que seu objetivo era capturar a humanidade de Houston, enfatizando que queria que o público a visse não apenas como uma artista, mas também como mãe, filha, irmã, amiga, amante e esposa. Os detalhes em torno da morte repentina de Houston revelam uma trágica sequência de eventos. Sua morte foi classificada como um afogamento acidental, agravado por problemas cardíacos e pelo uso de cocaína, conforme descrito em um relatório do legista de 42 páginas. Os testes toxicológicos indicaram que, embora cocaína e metabólitos tenham contribuído para sua morte, outras substâncias encontradas em seu organismo, como maconha, Xanax, Benadryl e Flexeril, não foram consideradas fatais. O chefe do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles, Craig Harvey, observou: "Foi encontrada água em seus pulmões, o que indicou para nós que ela estava viva quando foi submersa na água." Ele acrescentou que os níveis de cocaína em seu corpo não eram necessariamente letais, mas o uso crônico, combinado com uma doença cardíaca, complicou sua condição. O assistente-chefe do legista, Ed Winter, elaborou possíveis cenários, sugerindo que ela pode ter desmaiado devido à intoxicação por cocaína ou sofrido um ataque cardíaco antes de se afogar. Houston foi encontrada submersa e inconsciente em sua banheira no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, Califórnia. Pouco antes da tragédia, ela havia conversado com sua mãe, Cissy Houston, por volta das 15h15. A natureza da conversa permanece desconhecida, mas Cissy relatou que Whitney parecia bem naquele momento. Menos de 30 minutos depois, a segurança do hotel foi chamada quando a assistente de Whitney a encontrou inconsciente. A polícia chegou em 2 minutos, mas apesar dos esforços para reanimá-la, ela foi declarada morta às 15h55.
2 dias antes de sua morte, Houston participou dos ensaios para a festa pré-Grammy de Clive Davis, onde interagiu com as cantoras Brandy e Monica. Em 10 de fevereiro, fez sua última apresentação pública, cantando Jesus Loves Me ao lado de Kelly Price em uma festa pré-Grammy. Quando a notícia da morte de Houston se espalhou, causou choque na comunidade musical e entre seus fãs ao redor do mundo. Clive Davis seguiu com a festa pré-Grammy naquela noite, prestando homenagem a Houston, apesar de seu corpo ainda estar no hotel. Agora todos vocês já sabem da notícia indescritivelmente trágica do falecimento de nossa amada Whitney, disse Davis aos convidados, com a voz carregada de emoção. Estou pessoalmente devastado pela perda de alguém que significou tanto para mim por tantos anos. Nos dias que se seguiram, homenagens vieram de amigos e colegas. Mariah Carey tuitou: "Ela nunca será esquecida como uma das maiores vozes que já existiram", enquanto Oprah Winfrey refletiu: "Para mim, Whitney era a voz. Toda vez que ela cantava, podíamos ouvir um pedaço de Deus." O funeral de Houston ocorreu em 19 de fevereiro, em Newark, Nova Jersey, onde ela cantava no coral quando criança. A cerimônia contou com performances emocionantes de grandes artistas, incluindo Alicia Keys e Stevie Wonder, que relembrou sua antiga paixão por Whitney antes de cantar Ribbon in the Sky. Mais de uma década após sua morte, Whitney Houston ainda é celebrada como uma das maiores cantoras de todos os tempos. Sua influência na indústria da música e na cultura popular continua profunda, inspirando filmes, documentários, lançamentos póstumos e iniciativas beneficentes. O impactante discurso de 17 minutos de Kevin Costner no funeral de Whitney Houston. Kevin Costner foi um dos escolhidos para discursar no funeral de Whitney Houston, e sua homenagem sincera serviu como uma reflexão tocante sobre o vínculo único que compartilhavam e as dificuldades de Houston com sua autoestima. Costner revelou que a icônica cantora e atriz tinha inseguranças sobre seu papel em O Guarda-Costas, expressando preocupações sobre as escolhas de maquiagem mais claras para sua personagem. "Você não era apenas bonita", ele disse. "Você era tão bela quanto uma mulher pode ser. Whitney, se você pudesse me ouvir agora, eu diria: você não era apenas boa o suficiente. Você era incrível." Em um momento de profunda introspecção, ele reconheceu o peso da fama, afirmando: "Foi esse fardo que a tornou grandiosa e, ao mesmo tempo, o que a fez tropeçar. O fardo inexplicável que acompanha a fama." Além do relacionamento profissional, Costner e Houston compartilhavam uma conexão pessoal enraizada em suas origens. No funeral, ele falou sobre suas semelhanças, destacando: "Nós dois crescemos em uma igreja batista. Para nós era fácil rir. A igreja era algo que conhecíamos bem, era o nosso vínculo particular. Esse pano de fundo comum não apenas os aproximou, mas também contribuiu para uma espiritualidade profunda que transcendeu suas tragédias e triunfos individuais, permanecendo viva mesmo após a morte de Houston." 10 anos após sua morte e 3 décadas desde o lançamento de O Guarda-Costas, Costner continuou a refletir sobre o impacto de Houston no filme. Durante uma entrevista no tapete vermelho para a Entertainment Weekly, ele comentou: "Temos um momento dela nesse filme que nunca esqueceremos, e acho que quando os filmes funcionam da melhor maneira, é isso que pode acontecer." Sua admiração por seu legado ficou evidente quando ele usou o Instagram, em setembro de 2022, para celebrar o 30º aniversário do filme. "Não poderia estar mais feliz por todos nós termos a chance de reviver este filme e a magia que aconteceu quando Whitney apareceu diante das câmeras", escreveu, elogiando sua performance e incentivando os fãs a celebrarem seu legado. Inicialmente hesitante em falar no memorial de Houston, Costner buscou orientação da prima de Whitney, Dionne Warwick. "Eu disse: 'Bem, apenas fale com o coração.'"
E tenho certeza de que foi exatamente isso que ele fez no evento, relembrou Warwick. Quando chegou a hora de sua homenagem, Costner enfatizou as qualidades notáveis de Houston, dizendo: Whitney, se você pudesse me ouvir agora, eu diria: você não era apenas boa o suficiente. Você era incrível. Você não era apenas bonita. Você era tão bela quanto uma mulher pode ser. E as pessoas não apenas gostavam de você, Whitney. Elas te amavam. Durante seu discurso emocionante, ele compartilhou detalhes sobre a vulnerabilidade de Houston e as lágrimas derramadas no set enquanto ela questionava seu próprio talento. A maior estrela pop do mundo não achava que era boa o suficiente. Ele refletiu, reforçando sua importância para o filme. Você cantou a música inteira sem uma banda. Você fez o filme ser o que foi. Ele continuou. Muitos outros atores poderiam ter interpretado meu papel, mas você, Whitney, eu realmente acredito que só você poderia ter interpretado Rachel Marron naquela época. Emocionado no final de seu discurso, ele fez uma despedida sincera. Vá, Whitney, vá. Escoltada por um exército de anjos até seu Pai Celestial. Quando você cantar para ele, não se preocupe, você será boa o suficiente. Costner, que inicialmente relutou em falar, acabou entregando um tributo de quase 20 minutos, que emocionou profundamente todos os presentes. Ele descreveu a atmosfera da igreja em Newark como elétrica, com música vibrante preenchendo o espaço. Relembrando um momento inesquecível, ele destacou a forma como Houston cantou a primeira parte de I Will Always Love You a capela, afirmando: musicalmente, o mundo nunca mais foi o mesmo. Temos um momento dela nesse filme que jamais esqueceremos. Suas palavras capturaram a essência do relacionamento deles, destacando não apenas o sucesso profissional que alcançaram juntos, mas também a conexão profunda e duradoura que compartilharam. Ao refletirmos sobre o vínculo especial entre Kevin Costner e Whitney Houston, fica claro que sua amizade deixou uma marca indelével em suas vidas e nos corações de seus fãs. As revelações sinceras de Costner sobre o tempo que passaram juntos e o impacto da partida de Houston nos lembram do poder duradouro do amor e da conexão, mesmo diante da tragédia.